Então, bom dia. E hoje o tema é Se Não Virdes Sinais e Milagres, capítulo 20 do livro Desejado de Todas as Nações. E conosco a irmã Adriana Freire. Bom dia. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Graça e paz. Bom dia, Graça. É um privilégio estar aqui nessa manhã compartilhando dos ensinamentos do Senhor Jesus. E como foi mencionado pela irmã Alexandra, hoje é o capítulo 20 do livro Desejado de Todas as Nações. E o tema é Se Não Virdes Sinais e Milagres. Então, nesse capítulo, na verdade, nós podemos extrair, se os irmãos já leram, já puderam ver, se não, leiam depois, vamos acompanhar agora, e nós podemos extrair fé, né? Esse capítulo fala de fé, de oração, confiança em Deus, de humildade. Então, vamos, nesse momento, continuar em espírito de oração, para que Deus fale conosco nessa manhã, através desse capítulo 20 do livro Desejado de Todas as Nações. E é interessante que, logo no início, fala que os galileus, que eles voltaram da Páscoa, eles levaram a notícia das maravilhosas obras de Jesus. E aqui já traz um aprendizado para nós. Eles estavam voltando da Páscoa e ali eles compartilharam, né, levaram as boas novas das maravilhas que Jesus tinha operado ali. Então, isso mostra que nós também devemos compartilhar, né? Não ficarmos calados. Muitas vezes nós vamos a uma festa cristã, né, uma festa da nossa igreja, e aprendemos tantas coisas boas, maravilhosas, e sentimos a presença de Deus, mas muitas vezes não compartilhamos com outros. E nós conhecemos essa luz, devemos ser luz na vida de outros, através do compartilhamento, né, das obras que Jesus tem operado em nossas vidas. Então, a maneira porque os dignatários em Jerusalém lhes haviam julgado a ação, abria-lhe caminho para a Galileia. Então, muitos ali esperavam que aquele homem, Jesus, que fizera fugir os principais, houvesse de ser o esperado libertador. Então, eles esperavam mesmo, né, que Jesus fosse o libertador. E as notícias pareciam confirmar as suas esperanças. E eles contavam, né, que o profeta se havia declarado o Messias. Só que o povo de Nazaré, eles não criam em Jesus. É interessante que Jesus era de Nazaré, mas as pessoas do seu próprio lugar não criam nele. E o próprio Salvador Jesus falou para os discípulos que um profeta ele não tem honra na sua própria terra. Já tem um ditado popular que diz, né, santo de casa não faz milagres. Muitas vezes as pessoas preferem acreditar em alguém que vem de longe, né, do que os da própria cidade, da sua própria casa. E Jesus passou por essa experiência. O povo de Nazaré, eles não criam em Jesus Cristo. E, infelizmente, naquele tempo, e assim também como nos dias de hoje, os homens, eles estimam o caráter segundo aquilo que eles próprios são capazes de apreciar. Ou seja, se hoje, em nossos dias, nós podemos ver claramente que as pessoas julgam pelo que você tem. Se você tem um carro, uma casa, uma mansão, então você é aquilo ali. Você é valorizado pelo que você tem e não pelo seu caráter em si. Pelo que você é, pelo que Deus diz que você é. E no tempo de Jesus era dessa forma. Então, tinha muitas pessoas ali que tinham um espírito estreito, né? Um espírito mundano. E eles julgavam a Jesus
pela forma do seu humilde nascimento. Aonde foi que Jesus nasceu? Qual foi a forma que Jesus nasceu? Qual era o lugar? Então, Jesus também, ele se vestia de uma maneira simples. A leitura diz que o traje dele era modesto e o meio de vida em que ele convivia ali também era muito simples. Então, infelizmente, essas pessoas, eles não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer maneira de pecado. Jesus, ele deixou o exemplo, né? Ele veio como ser humano, ele não pecou, mas muitos que tinham uma cegueira espiritual, eles não conseguiam enxergar isso em Jesus. Será que hoje, em nossos dias, não acontece também? Então, as novas da volta de Jesus a Caná, Jesus estava voltando a Caná, naquela cidade onde ele participou daquele casamento, que vocês lembram, né? Onde ele realizou o primeiro milagre, transformando ali água em vinho. Então, ele estava voltando e as notícias começaram a se espalhar, né? Por toda a Galileia. E ali os sofredores, né, os aflitos, ficaram cheios de esperanças, felizes, porque Jesus estava voltando. E até em Cafarnaum, né, as notícias também chegaram lá e atraiu a atenção de um nobre judeu, que ele era oficial do serviço do rei. E um filho desse nobre estava sofrendo de molégia, que aparentemente era incurável. Para os médicos não havia mais solução. Os médicos já haviam desenganado. E a criança, o relato diz que ela estava muito mal e o pai ali temia, né, que ela não vivesse mais, porque o pai, sabendo que Jesus estava passando ali, ele teve a determinação de ir ao encontro de Jesus. E ele pensou: eu vou até lá e vou receber a cura. Então veja a fé desse homem. Ele queria um milagre ali na vida de seu filho, só que ele temia que o filho não vivesse até o seu regresso, né? Será que ele vai conseguir resistir até eu ir alcançar o meu milagre, né, e voltar? Então, mas ele estava desejoso de pessoalmente apresentar a sua petição a Jesus. E ele esperava mesmo que a súplica de um pai havia de despertar a compaixão do grande médico. Então, ele confiou inteiramente que Jesus era o médico dos médicos e que Jesus ia ouvir ali a súplica de um pai. Então, quantas vezes nós, mães, pais, muitas vezes temos alguém na família que está enfermo, precisando de uma cura, né? E precisamos crer, acreditar que Jesus, ele pode operar a cura e o milagre, assim como aconteceu na vida daquele homem, daquela criança. E continuando, foi isso que realmente aconteceu. Quando aquele oficial chegou em Caná, aí ele encontrou uma grande multidão que estava ali rodeado de Jesus, porque por onde Jesus passava, não tinha como ficar poucas pessoas próximo dele. Então tinha muitas pessoas. E ele estava ali com o coração ansioso, a gente fica imaginando, né, a aflição daquele pai, a ansiedade realmente de encontrar com Jesus. E ele estava ali procurando abrir caminho, né, até a presença do Salvador. E agora, irmãos, uma parte muito interessante aqui, que quando ele viu o Salvador, que ele não conhecia, ele viu apenas um homem simplesmente vestido e estava exausto da viagem, porque Jesus era um ser humano, ele se cansava e ele estava cansado da viagem. Então, quando aquele homem viu a Jesus
de uma forma simples, com um semblante cansado, diz que a fé dele vacilou ali naquele momento. E ele duvidou que aquele homem pudesse realizar o que viera pedir-lhe. Eu imagino que ele ficou pensando, nossa, será que esse homem, vestido dessa forma tão simples, com esse semblante caído dessa forma, será que ele vai operar algum milagre? Será que ele vai realizar a cura do meu filho? Então, mas ele continuou. Ele teve ali aquele momento de contato com Jesus, uma entrevista com Jesus, e ele expôs diante do mestre o objetivo da sua presença. E ele rogou realmente ao Salvador que o acompanhasse à sua casa. E ele queria muito que Jesus acompanhasse, mas como Jesus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, até mesmo antes de pedirmos, até mesmo antes de falar-lhe, Jesus já conhecia aquela dor ali daquele homem. Jesus já sabia, antes que ele saísse de casa, Jesus já viu a aflição do coração daquele homem. E ele sabia também que aquele homem tinha estabelecido em seu espírito condições quanto a crer em Jesus. Aquele homem, ele tinha no seu coração, assim, ele tinha falado, a menos que sua petição fosse atendida, não havia de aceitar como Messias. Então, ele esperava que a petição dele fosse aceita, senão, Jesus não era o Messias. Então, enquanto aquele oficial esperava ali naquela agonia, Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Esse foi o verso que a irmã Alexandra leu para introdução, para a base das orações. Veja que Jesus já conhecia o coração daquele homem. E muitas vezes, será que não acontece hoje em nossos dias? Será que não estamos agindo como Tomé? Só cremos se vermos. Então, Jesus falou, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Precisamos confiar em Jesus mesmo sem ver. Precisamos ter fé, porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 11:1, que a fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Com o olho da fé, você pode ver o céu, você pode ver Jesus com o olho da fé. E nós precisamos crer em Jesus, crer no milagre, mesmo sem ver. E aquele homem, ele pôde presenciar, né, que Jesus, ele era o Salvador, que ele era o grande médico. E aquele suplicante ali decidiu fazer o deferimento de seu pedido uma condição para nele crer. E o Salvador, aqui diz que ele comparava essa incredulidade com a fé singela dos samaritanos que não haviam solicitado qualquer milagre, sinal nenhum. Sua palavra, o sempre presente testemunho de sua divindade, tinha convincente poder que lhes tocara o coração. Então, Jesus, na verdade, ele ficava triste, né? Porque o seu próprio povo, a quem haviam sido confiados os sagrados oráculos, deixasse de ouvir a voz de Deus a falar-lhes por intermédio de seu filho. Mas aquele grande nobre, ele possuía certo grau de fé, mesmo que em algum momento vacilou, mas ele possuía um certo grau de fé, porque ele saiu da sua casa e ele confiou que o que ele ia pedir a Jesus, Jesus ia fazer por ele. Então, ele foi ali em busca de uma bênção. E quando nós estamos na presença de Jesus, nós precisamos ir também com um objetivo, né? Quando nós vamos à casa do nosso Deus, não podemos chegar ali sem nenhum objetivo. O que você vai receber ali naquela noite, no culto de quarta-feira, no culto de domingo, no sábado, ou em outras reuniões, o que você vai receber ali? Qual é a bênção que você deseja?
Então, você tem que ir com um propósito, por um milagre. Então, aquele homem estava ali querendo receber a bênção dele. E Jesus, ele tinha um dom especial, um dom ainda maior para conceber. Jesus está pronto a dar. Ele só quer que nós vamos até ele. E muitas vezes nós não pedimos, nós não suplicamos, nós não clamamos, e mesmo assim nós queremos um milagre. Mas Jesus, apesar dele ser onisciente, onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele quer ouvir dos nossos lábios, ele quer ouvir o que nós precisamos. Conta-se uma ilustração de um rei que ele era conhecido como o rei compassivo, o rei bondoso. E uma vez na semana, esse rei, ele tirava um dia para doar, né, para usar a sua compaixão, para servir ali aos súditos, o que eles necessitavam. Então, geralmente, formava-se uma grande fila e ali tinha um escrivão que ia anotando tudo o que as pessoas pediam. Em um determinado dia, chegou um homem lá e falou assim, olha, eu quero um palácio. E o escrivão falou, não, meu senhor, mas ninguém pede palácio, não, aqui pede outras coisas. Aí ele falou, mas você coloca aí, eu quero um palácio e eu quero também uma mesa muito grande, porque eu vou receber visitas, com muitas cadeiras e um banquete. Ele falou, meu senhor, mas geralmente as pessoas pedem aqui roupas, calçados, alimentos. Ninguém pede palácio. E ficou aquele conflito ali, e o rei chegou e presenciou e perguntou o que estava acontecendo. E o escrivão falou, é que esse moço aqui, ele pede um palácio, mas eu estou explicando para ele que esse pedido nunca foi feito aqui. Ninguém pede palácio. E o rei sorriu por um momento e falou, pedido concedido. E o escrivão ficou muito surpreso e falou, mas como assim? O senhor vai dar um palácio para esse homem? Ele falou, sim, eu sou um rei. Esse homem, sim, ele fez um pedido digno de um rei conceder. Os pedidos que são feitos aqui, qualquer pessoa pode realizar. As pessoas pedem roupas, calçados, alimentos, qualquer outra pessoa pode conceder esse pedido. Mas o pedido desse homem foi digno de um rei, ele pediu um palácio. E só um rei pode realizar esse pedido. Então, o pedido dele está concedido. O que você tem pedido a Deus? Qual é o milagre que você quer alcançar na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, emocional, na sua família? Qual é o milagre que você quer alcançar? Você tem pedido a Deus? Será que você tem ido ao encontro de Jesus, como aquele homem fez lá em Caná? Aqui diz que o nobre ele devia compreender primeiro, no entanto, sua própria necessidade para que pudesse desejar a graça de Cristo. E aquele nobre, ele era um pecador, como nós somos também. E ele precisava primeiro compreender isso, que a necessidade dele de Jesus, né? Qual é a sua necessidade? E aquele nobre, ele representava muitos de sua própria nação. Muitos ali interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. Eles esperavam receber por meio de seu poder qualquer benefício particular e faziam depender sua fé da obtenção desse favor temporal. Eles ignoravam, porém, sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça abundante. Então, muitas vezes, há muitos que esperam por um milagre de Jesus, falam no nome de Jesus, mas não reconhece a sua necessidade da graça de Cristo, da graça transformadora. Então, traz uma reflexão para nós. O que Jesus está falando comigo nessa manhã, nessa madrugada? O que eu preciso mudar na minha vida para ser transformado, para alcançar o meu milagre, para alcançar a minha bênção? Então, muitos estão enfermos espiritualmente. A enfermidade espiritual está assolando a humanidade, as igrejas. Então, precisamos de uma cura.
no âmbito espiritual. Mas Jesus, ele é misericordioso, e aqui diz que, como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhes desnudaram o próprio coração. Então, aquele homem, a fé dele vacilou por um momento, e aquilo ali apareceu no seu caráter, mas na sua aflição profunda ele compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Então, para o milagre vir, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, ter fé. E ele, naquele momento, ele angustiado ali, ele fez uma súplica angustiante, ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E naquele momento a fé dele apoderou-se de Jesus, como a de Jacó. Lembram quando Jacó lutou ali com o próprio anjo e Jacó exclamou: não te deixarei se não me abençoares. Então foi semelhante naquele momento ali, aquele homem pediu com fé. Ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E ele prevaleceu ali como Jacó. E Jesus, ele não poderia recusar aquele convite, aquele pedido, aquele clamor. E Jesus falou para aquele homem: vai, o teu filho vive. E aquele homem não vacilou, ele não duvidou, será? Ele não, ele apenas creu. Jesus disse: vá, o teu filho está vivo. E ele deixou ali aquele lugar, deixou a presença do Salvador. E o relato diz que ele saiu dali com uma paz interior tão grande, uma alegria que ele nunca tinha experimentado aquilo ali. Então é justamente isso, esse sentimento que brota no nosso coração, quando nós aprendemos a acreditar em Jesus. E ele tinha crido que não somente seu filho tinha sido restabelecido, mas com firme confiança ele esperou em Cristo como Redentor. E na mesma hora que Jesus tinha falado aquelas palavras, aqueles que estavam ali próximo daquela criança moribunda, lá no lar de Cafarnaum, eles notaram ali uma mudança, né? Uma súbita e misteriosa mudança naquela criança. E todos viram ali que aquele semblante que estava doentinho, né, a sombra da morte, a febre tinha saído, e tinha ali um suave brilho, né, de saúde, estava voltando ao rosto daquela criança. E nenhum vestígio da moléstia permaneceu na criança. Então a criança foi curada. Jesus falou, na mesma hora, a cura veio. Então nós precisamos crer, mesmo sem ver. E quando aquele pai chegou lá, e ele recebeu, né, a notícia que a criança estava curada. E teve ali muita alegria naquele lugar. Então, aqui diz que o nobre, ele desejava conhecer mais a Jesus. Então, através daquele milagre, ele sentiu a necessidade de se aproximar mais de Jesus. Quem realmente é este homem? Nós estamos em uma série cujo título é Conhecer Jesus é Tudo. Nós precisamos, de fato, conhecer quem é Jesus. Não apenas falar de Jesus, mas conhecê-lo verdadeiramente. Quem é esse homem que nós estamos falando para as pessoas? Ele é o Salvador do mundo, mas nós temos uma aproximação com ele, nós conhecemos alguém de fato quando nós temos uma intimidade, quando nós convivemos com alguém, nós podemos falar que nós conhecemos, estamos conhecendo essa pessoa. Então, nós podemos ter essa intimidade com Jesus e conhecer verdadeiramente, assim como Guilherme Miller, ele tem várias experiências, vários relatos. George Miller, perdão, irmãos.
só confundi um pouquinho o nome, mas George Miller, ele teve muitos relatos de histórias de fé, de milagres, né, que aconteceu. Ele era um homem de oração e nós podemos aprender também com as experiências de George Miller. Ele orava, diz que ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 100 de joelhos. Ele lia a Bíblia de joelhos. E quando um repórter perguntou para ele o que ele gostaria de fazer, de joelhos ele respondeu: lê mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Jesus. Então, como nós podemos conhecer a Jesus? Através da leitura da Bíblia. A Bíblia relata sobre Jesus e assim nós seremos libertos, nós vamos receber a cura. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós podemos chegar ao Pai através de Jesus. E Miller, em um dos seus relatos também, ele alcançou um grande milagre. Ele cuidou mais de 10.000 crianças. E ele, em um dos seus orfanatos, teve um determinado dia que não tinha pão, não tinha alimento para as crianças comerem. E as pessoas ali preocupadas, né? Falou: Senhor, o que nós vamos fazer agora? Ele falou: eu agora é com Deus, né? Então, o meu patrão é Deus. E ele entrou no quarto, em um quartinho que tinha, e ele falou: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Então, ele expôs ali diante de Deus, sem rodeios, porque muitas vezes nós temos algo para falar a Deus e a gente dá uma reviravolta, faz muitas voltas para falar do que nós realmente necessitamos. E por isso que aqui nos cultos da madrugada tem os objetivos específicos, né? Os objetivos de oração. Então, nós precisamos falar para Jesus o que realmente nós queremos. E naquele dia, naquele orfanato, depois que ele fez aquela oração, falou para Jesus que faltava pão, ia passando uma carroça, né? Estava vindo do palácio com muitos pães e falou: olha, estamos voltando do palácio. Teve uma fornada que os pães passaram um pouco do ponto no palácio, não quiseram, e aí nós tivemos a ideia de trazer aqui para as crianças. E Miller falou: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Então, Miller, ele foi um grande evangelista, e assim também nós devemos ser. Qual é o legado que nós vamos deixar para os outros, né? Qual é a nossa experiência? Nós precisamos ter essa conexão com Deus, conhecer a Jesus de fato. E foi isso que aquele nobre, ele desejou no seu coração, conhecer a Jesus. Ao ouvir-lhe posteriormente os ensinos, diz que ele e todos da sua casa se tornaram seus discípulos. Então, quantas vezes você ora pela sua família, pelo seu esposo, talvez pela sua esposa, por todos da sua casa, talvez seja só você da sua casa que conhece a Jesus e você quer que sua família seja salva. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, aquele homem ali ouviu os ensinamentos de Jesus e todos da sua casa se tornaram discípulos de Jesus. Interessante que quando ele se aproximou de Jesus, a dor dele foi santificada para a conversão da sua família. E eles começaram agora a divulgar as novas do milagre, eles não guardaram para si. Então, eles começaram a divulgar, e em Cafarnaum, onde tantas de suas poderosas obras foram realizadas, foi preparado o caminho para o ministério pessoal de Cristo. Então, aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum, ele está pronto. Ele, igualmente, ele está desejoso de nos abençoar também. Você crê no milagre de Jesus?
Você quer receber a bênção? Jesus está pronto para nos dar. E será que nós estamos ali como aflito pai, indo ao encontro de Jesus? Muitas vezes nós somos levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre e da obtenção de nossas petições fazemos depender nossa confiança em seu amor. Porque o Salvador, ele anela dar-nos maiores bênçãos do que ele pedimos. Jesus, ele conhece tudo sobre nós. Muitas vezes nós pedimos pouco e Jesus nos dá mais. Isso é comprovado, por experiência própria, eu posso afirmar que isso é real. Nós pedimos algo e Deus dá muito mais. E nós precisamos agora exercer a nossa fé. E Jesus, ele deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Confessando nosso desamparo e necessidade, cumpre-nos confiar-nos inteiramente a seu amor. Muitas vezes o egoísmo, o orgulho, impede de recebermos a graça de Jesus. Então, que nós possamos depositar aos pés de Jesus, né? Que nós possamos depositar sobre Jesus, tirar do nosso coração, nos esvaziarmos para recebermos a bênção. Aquele nobre, ele queria ver atendida a sua oração antes de crer. Teve, porém, de aceitar a palavra de Jesus, de seu pedido, de que seu pedido era satisfeito e a bênção concedida. Então, isso também cumpre-nos a nós aprender essa lição. Nós precisamos sair daqui hoje cheios da graça de Jesus. Qual foi o propósito que nós entramos aqui nessa reunião hoje? Nós precisamos crer, somente crer, que nós devemos ver, sentir que Deus nos ouve. Deus, ele nos ouve. Às vezes nós pensamos, mas eu sou tão pecador, será que Deus está me ouvindo? Creia que ele está ouvindo, sim. Nós devemos confiar nas promessas de Deus. Quando a ele nos chegamos com fé, toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as recebemos e dar-lhes graças, porque as temos recebido. Depois de receber as bênçãos, devemos agradecer. E não esquecer, não fazer que nem aqueles 9 leprosos. Tinha 10, só um voltou para agradecer. Tendo pedido suas bênçãos, nós devemos crer que as recebemos. Então, nós vamos ao cumprimento de nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitamos. Quando houvermos aprendido a assim fazer, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas da sua glória. Está lá em Efésios 3, 20 e 16. E segundo a operação da força do seu poder. Então, que Deus nos ajude a acreditar que nós temos um Deus, um amigo que nos ama, que nos ouve, que está pronto a responder às nossas orações. Nós precisamos apenas confiar. Você quer um milagre? Então confie que Deus, ele pode operar esse milagre. Que Deus nos ajude nesse dia e para todo sempre, que nós possamos sair daqui preenchidos com o amor de Jesus, com a graça, e que nós possamos sentir o desejo da cura espiritual e que nós possamos ser luzes também. E ao receber a bênção, não esqueça de agradecer. Amém? Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã para mim e todos.